Construct Productions. Hey. Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, eu estou concluindo minha faculdade de Medicina e nesse canal a gente fala um pouco sobre estudos e um pouco sobre a minha grande paixão, que são os livros. Este é um vídeo que eu amo assistir nos canais das outras pessoas, mas eu não imaginava que fosse tão difícil montar este vídeo, porque realmente o roteiro ficou imenso, porque eu precisei ranquear apenas 10 livros em 102 livros lidos, então isso foi uma tarefa muito difícil, porque às vezes eu tirava um, colocava outro, porque realmente foi um ano maravilhoso de leitura, eu li muita coisa boa. Eu já te convido, se você ainda não é inscrito no canal, você aí clicar, se inscrever, já dá um like, já manda para os seus amigos, e não esquece de comentar se você já leu algum desses livros, ou pretende ler, ou quais foram os livros que você mais amou em 2021, que assim, quem sabe, eu possa ler também. Então, sem mais enrolação, vamos lá! O 10º livro dessa lista é este, Rudin, de Turgenev. Foi meu segundo contato com o autor em 2021, li Diário de Homem Supérfluo, este aqui foi o segundo livro. E no começo eu não estava gostando muito dele, porque ele realmente é um anti-herói, e eu estava com muito ranço dele, tudo que ele fazia me irritava. E aí eu fiquei sem entender qual era o sentido. Só que aí eu me lembrei dos conceitos de Turgenev, que ele incorpora na literatura russa o conceito de um homem supérfluo, que é aquele homem com muitas falas, um discurso bonito, mas de poucas atitudes. Esse livro aqui eu não vejo muitas pessoas falando sobre ele, e eu acho ele muito importante porque ele traz muitas reflexões para a nossa vida. Nesse livro nós temos Daria Mikhailovna, que é uma viúva aristocrata, que ela vai com toda a sua família para uma casa ali do campo, onde ela recebe muitos convidados, faz muitos jantares, e num desses jantares ela convida um barão, mas esse barão não pode comparecer ao jantar, e ele manda um substituto, Rudin. E todos se encantam por Rudin assim que ele chega, porque ele é aquela pessoa, sabe, que ele chega num lugar, ele toma a fala de todo mundo para escutar essa pessoa. Porque é bom de ouvir, porque tudo que ele fala é inteligente. Assim, ele atrai muitos olhares, inclusive de Natália, filha dessa viúva. Porém, Rudin tem um grande problema, que ele é um homem supérfluo, e tudo que ele fala é apenas da boca para fora. Realmente, até a metade do livro eu não estava gostando, eu até pensei se eu ia desistir, e ainda bem que eu acabei insistindo e consegui entender o que o autor queria com este livro. O próximo livro, já comentei que ele acabou se tornando um livro de cabeceira. Ostra Feliz Não Faz Pérola, de Rubem Alves. E por que eu demorei tanto tempo para encontrar este autor? Ele é um autor brasileiro, muito conhecido, com muito livro bom. E este livro aqui chegou no momento certo, eu precisava muito ler isso. Eu cheguei até esse livro através de um vídeo que eu vi no Instagram, que o autor falava esse texto. E ele explica que uma ostra, quando ela tem uma areia que machuca ela começa a soltar um líquido, acaba formando a pérola para se proteger. Aquela ostra que não tem nada incomodando, nada machucando, ela acaba não fazendo uma linda pérola. Nesse livro aqui, então, nós temos pequenos textos que falam sobre beleza, sobre religião, sobre o amor, sobre a velhice, sobre a morte. Então, são pequenos textos que você pode ir lendo até um por dia. E são muito, muito lindos. O próximo livro é de um autor que, quando eu comecei a ler clássicos, um dos primeiros clássicos que eu li foi desse autor, que foi O Velho e o Mar. E agora eu li Paris é uma Festa. E eu achava que era um romance. E, na verdade, ele conta a vida do autor, de uma passagem que ele teve por Paris de 1921 a 1926, quando ele deixa a sua carreira como jornalista e resolve se aventurar ali tentando ser um escritor. Então ele ainda não é conhecido, não é famoso, e nós acompanhamos a vida dele pelos cafés parisienses, e aquele cenário gostoso, e eu me imaginava como se eu estivesse sentada no café, vendo ele conversar com aqueles outros escritores famosíssimos, porque ele foi amigo de muita gente importante. E um deles foi, que tem aqui uma amizade muito grande dele com Scott Fitzgerald, que foi um amicíssimo dele e que eles viajavam juntos, eles conversavam sobre tudo, eram meio que confidentes. Então Hemingway acompanhou um pouco dos problemas que o Scott passou com o seu casamento, com o alcoolismo e tudo mais. Este livro aqui, ele é autobiográfico e ele é muito bacana. Então traz fotos, ele traz um pouco da dificuldade que ele passou quando ele começou. Então ele passou fome, ele realmente era uma pessoa um pouco imprudente, todo o dinheiro que entrava ele gastava, daí depois faltava. Então tudo isso a gente vai acompanhando a vida dele. E eu achei muito gostoso de ler também, e depois comprei mais um,
do mesmo autor, que eu quero ler este ano. O próximo livro é de um autor que, se eu pudesse, nessa lista teria praticamente todos os livros que eu li dele. E porque ele é o meu autor favorito. Então, para não ficar muito repetitivo e muito cheio de livros dele, eu separei apenas um, que é Gente Pobre. Dostoiévski é o meu autor favorito da vida. Eu não vejo muitas pessoas falando dele e eu acho que ele é um pouco injustiçado, porque realmente é um livro muito bom, que falou muito comigo quando eu li. Essa aqui foi a primeira obra de Dostoiévski publicada, que quando chegou ali no círculo literário da época já deu um burburinho ali, porque já criaram muitas expectativas sobre Dostoiévski. A crítica literária acreditava que ele seria inclusive o próximo Gogol, porque existia algo diferente na escrita dele. Um dos poucos autores que se consagrou antes mesmo de ter um livro publicado. Nós temos aqui Maka, que já é um homem que já tem uma certa idade, e de outro lado nós temos Varvara. Então aqui nós temos um romance epistolar, que dá início ali ao romance social, porque aqui nós vamos ver muito disso, realmente da pobreza da época. Então esses dois, eles estão ali como se fosse um albergue, um lugar onde eles dividem os seus problemas de falta de dinheiro, falta de condições, e tentam se ajudar. Então eles escrevem carta um para o outro, e gente, sofrem muito. Você sofre lendo. Vamos pensar um pouco sobre a solidariedade, a importância da solidariedade, de estender a mão para o próximo, e o quanto isso pode transformar a vida de uma pessoa. Às vezes para você é tão pouco, mas essa pessoa não é apenas o que ela está recebendo, mas o ato de receber, de ser vista. E este livro fala sobre isso e vai te fazer pensar muito. Este ano foi ano de ler ensaio sobre a cegueira. Houve aí um surto de todo mundo lendo ensaio sobre a cegueira. E foi muito interessante. Eu tinha visto o filme há muitos anos atrás e eu já não lembrava mais o que acontecia. Imagine que nós temos uma pandemia e as pessoas começam a ficar cegas. E é uma cegueira branca. Então as pessoas, o que elas veem é apenas um mar de leite, como diz no livro. Então é isso que as pessoas veem, e esses doentes são separados da sociedade, eles vão ali para um lugar onde eles vão ficar confinados, e eles não recebem atendimento algum, na verdade eles são meio que jogados lá. Então o lado selvagem começa a tomar forma. É isso que nós vemos. O interessante do livro é que o conflito dele não é descobrir a causa da cegueira, mas como as pessoas vão se comportar estando aí à mercê dessa cegueira. É um livro que tem gatilhos, tem cenas pesadas, cenas fortes, que quando eu estava lendo eu tive que parar, tomar o fôlego para depois continuar lendo. Eu não lembrava, não sabia na verdade que tinha esses gatilhos todos ali, mas apesar disso, se isso não te incomoda, vai ser uma ótima leitura. Eu até no meu Instagram eu fiz uma análise psicanalítica desse tema, em que nós podemos tratar um pouco sobre a questão do inconsciente e de toda a repressão dos desejos, usando ensaios sobre a cegueira. Depois dele, eu comprei Homem Duplicado, que quero ler esse ano, e quero ler mais livros de Saramago. Seguindo a minha lista de melhores leituras de 2021, nós temos Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Para quem não sabe, eu estou estudando psicanálise. É um tema que realmente me chama muita atenção, e nós temos casos clínicos, de uma terapeuta conta aí casos dos seus pacientes, e ela também enquanto paciente, porque ela também procura um terapeuta para ela, porque terapeuta também é gente, e também tem seus próprios conflitos para resolver. Eu me vi presa a este livro, eu não consegui largar, assim que eu comecei eu não consegui largar mais. E eu digo que não é apenas para um estudante, isso aqui é para pessoa, para qualquer pessoa que respira deveria ler este livro, porque ele é muito bom. Isso vai fazer muita relação com coisas que você vive na sua vida. Dentro do meu curso de psicanálise, eu tenho que ter feito também terapia. Só que quando eu comecei a ler este livro, que isso seria um passo mais pra frente, eu não precisaria fazer agora. Só que quando eu comecei a ler este livro, eu fui correndo já iniciar, porque eu pensei, eu preciso. E foi uma das melhores coisas que eu fiz em 2021, foi começar terapia. Foi assim, a minha vida, ela realmente mudou completamente, e isso não é da boca para fora. Bom, quem faz terapia sabe do que eu estou falando. Por que colocamos tanto prazo para as coisas? Por que não conseguimos viver a nossa vida, o agora? E que este livro aqui é um manual de como lidar com as nossas emoções, porque tem muita coisa aqui dentro. E eu ainda quero sentar e fazer um vídeo só deste livro, é meu sonho, mas ainda não consegui fazer, porque eu quero falar sobre ele. O próximo da lista é um livro que eu me apaixonei. Eu li este livro aqui, que é O Grande Gatsby. Eu até fiz um vlog de leitura, eu vou deixar nos cards pra vocês. Gente, este livro aqui, ele foi tão gostoso que eu li ele em um dia, porque ele foi realmente incrível. Eu já tinha visto o filme,
Então foi inevitável imaginar o protagonista sendo Leonardo DiCaprio. O Nick se torna vizinho de Gatsby e ele é primo de Daisy, que foi um antigo amor de Jack Rose. Foi um antigo amor de... Daisy foi um antigo amor de Gatsby. Todo mundo sabe mais ou menos o que acontece, mas o livro me pegou numa questão muito interessante. Quando nós idealizamos algo ou alguém, deixamos de viver esse momento presente simplesmente pela fantasia de um futuro, e a fantasia só existe aqui na nossa cabeça. Por exemplo, nós tínhamos uma amizade na nossa infância, era a minha melhor amiga. Depois de 20 anos, eu volto a encontrar essa pessoa. Não vai ser a mesma coisa. Às vezes nós temos a ilusão de recomeçar um relacionamento, seja de amizade ou de amor, de onde parou. Mas essas pessoas já não existem mais, porque muita água já rolou embaixo dessa ponte. Você imagina deixar de viver amizades, de viver amores, e a esperança de rever alguém do passado. A questão de quem é o Gatsby, um ricaço, faz jantares, cheio de comida boa, cheio de música, só gente bonita. Gatsby é o bambambam. Bam, bam. E é isso que nós vamos ver neste livro, só que ele é muito mais profundo. Eu não vou entrar muito em detalhes dele, porque realmente todo mundo mais ou menos já sabe o que é o Grande Gatsby. Agora, este livro, que livro é esse, minha gente? Gente, toda vez que alguém falava deste livro, eu torcia o nariz, porque eu pensava, nossa, esse livro deve ser muito chato. Gente do céu, que arrependimento não ter lido esse livro antes. E é simplesmente uma maravilha. É narrado por Scout, que tem 7 anos, então ela é uma menina, a gente vê tudo do ponto de vista dela. Por ser narrado por uma criança, tem toda essa leveza, essa inocência, essa graça, tem teimosia, tem birra. Apesar de ser um tema tão delicado, que é o racismo, você acaba dando risada em muitos momentos, se emocionando também, ter todos os tipos de emoções nessa história. Scout tem um irmão, Jane, de 11 anos, e tem o seu pai, Atticus, que é um advogado, e ele vai defender um homem negro acusado de estuprar uma mulher branca. Eu achei simplesmente linda a relação do Atticus com os seus filhos, uma relação completamente honesta. A linguagem que ele usa para falar com as crianças é uma linguagem tratando já as crianças como se elas fossem adultas, preparando elas para o mundo. Mas antes de ser obrigado a viver com os outros, tenho de conviver comigo mesmo. A única coisa que não deve se curvar ao julgamento da maioria é a consciência de uma pessoa. É o pai falando para as crianças isso. Então, os ensinamentos que ele dava eram ensinamentos para a vida. Para falar com as crianças, nossa, você já vai fazer anotações, porque os diálogos são lindos. Vamos aqui, então, todo julgamento. Gente, é muito, muito emocionante. O segundo livro dessa lista, eu vou levar ele para minha vida, que é a minha paixão, Senhor das Moscas. Livro perfeito, que livro gostoso. Tem gente que não gosta deste livro. Gente, tudo bem, eu respeito vocês, mas vocês leram errado. Este livro ele é maravilhoso. Foi o primeiro livro que eu li em 2021 e que me impactou de verdade. E passou o ano todo e eu fiquei pensando no Senhor das Moscas o ano inteiro. E eu sei tudo, como se tivesse lido semana passada. As crianças são colocadas ali num avião, devido a uma ameaça de bomba, então os pais colocam ali com um piloto e um professor. Só que este avião cai e eles vão parar em uma ilha. E essas crianças são as únicas sobreviventes em uma ilha. Elas vão iniciar uma nova sociedade. E ali elas fazem uma votação para que uma das crianças maiores se torne o líder delas. Este líder, ele estabelece ali algumas leis, algumas regras para organizar ali o grupo. Mas algumas pessoas não gostam. E aí acaba virando uma luta de egos. E este livro é muito interessante para mostrar o porquê uma sociedade precisa de leis e de regras, e eu achei isso sensacional. Ele já está na lista de leitura, de próximas leituras que eu vou dar para o meu filho ler. A forma como o livro fala disso para as crianças é muito interessante. O William Golding, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, ele entrou ali no serviço militar e ele viu de perto todo o horror. E ele estava um pouco desacreditado da bondade do ser humano. Então ele explora esse lado, que a maldade é inerente do ser humano. A maldade, por ter uma organização por meio de leis, por meio de regras, acaba reprimindo esse instinto do homem, para que essa maldade que está nele não aflore. O homem acaba se sujeitando aí a seguir uma conduta aceitável no grupo para fazer parte da tribo. Essa ordem da sociedade, então, faz com que o homem seja bom. A forma como ele abordou esse tema neste livro é simplesmente perfeito. Adultos e crianças devem ler, sim. Em primeiro lugar dessa lista, ele ficou para a Felicidade Conjugal de Tolstói. Gente do céu. Chorei que nem bebê lendo este livro. Eu, quando li ele, eu pensei assim, por que eu não li este livro com 15, 16 anos? Ter um casal que nós vamos acompanhar desde o começo do relacionamento, o casamento, e a transformação do amor. Quando o amor deixa de ser uma paixão e se torna um amor maduro.
Muitas vezes nós queremos sentir a intensidade do começo de um relacionamento, quando na verdade nós mudamos ao longo do tempo e este sentimento vai se tornando maduro. Ele vai se transformando, não é que ele vai deixando de existir. E muitas vezes nós não conseguimos compreender isso dessa forma, porque ainda somos muito imaturos. É verdade que existem muitas formas de amar. E aqui nós vemos um casal que acaba descobrindo tudo isso, descobrindo essa transformação. A página 90 diz o seguinte: havia muito tempo já que deixáramos de ser um para o outro a pessoa mais perfeita do mundo. Já fazíamos comparações com gente conhecida e, em segredo, julgávamos um ao outro. Que depois que você lê esse livro, você vai olhar para o seu próprio relacionamento de outra forma. E se você não tem um relacionamento, você vai entrar em um relacionamento sabendo que isso é comum, é normal e tá tudo bem. Que tinha muitos outros livros que eu queria colocar nessa lista, porque eu li muita coisa boa. Só li coisa boa esse ano. Não, mentira, tem umas coisinhas ruins, mas depois eu falo. Mas é muita coisa boa. E aí eu resolvi separar 2 menções honrosas de livros muito bons também. E este livro aqui do Clube de Literatura Clássica, que é A Pequena Fadete, já falei muito dele no Instagram, já postei uma resenha sobre ele, e ele tem que estar aqui. Porque George Sand é o pseudônimo de uma autora que não podia ter os seus livros publicados no século XIX em Paris. Então, é uma autora francesa que usava George Sand para poder ter seus livros publicados. Ele que desafiou a sociedade da época e ela começou a usar calças compridas, que era uma proibição para as mulheres da época. Então, aqui nessa história, nós vamos ter também muitos traços autobiográficos dela e críticas, duras críticas à sociedade com relação ao culto à beleza e a forma como as pessoas só se preocupam com o que está por fora e não aquilo que os olhos não enxergam. Fadete é assim. Ela é uma menina praticamente selvagem. Ela não se arruma, ela não é bonita, as pessoas fazem muita chacota com ela. E ela entra ali no caminho de 2 irmãos. E aí, tudo começa a mudar. Último e não menos importante, Romeu e Julieta. Gente, Romeu e Julieta, ele me chamou a atenção assim, porque todo mundo sabe a história, não existe spoiler de Romeu e Julieta. Mas, pela primeira vez, eu olhei para isso aqui sem ser um romance. E eu consegui entender outros lados dessa história que eu nunca tinha parado para pensar. Primeiro, que foi escrito para que os jovens da época entendessem por que eles deveriam seguir os preceitos dos seus pais, por que os seus pais faziam melhores escolhas, porque era isso que acontecia quando o jovem tentava escolher para si próprio a sua esposa ou o seu marido. A demonstração da impulsividade também dos jovens, do quanto eles são despreparados para tomar uma decisão. Claro que era assim que os mais velhos viam os jovens. Eu teria muita coisa para falar de Romeu e Julieta também, quem sabe eu ainda traga esses pontos. E eu achei super interessante como mudou dentro da minha cabeça Romeu e Julieta depois que eu li. Você realmente percebe que existem problemas aqui. E a gente não poderia romantizar tanto essa história. Mas essa é a minha opinião, né? Talvez alguém me xingue dizendo não é isso. Mas é o que eu senti. Então essas foram algumas das melhores leituras que eu fiz esse ano. E eu gostaria que você comentasse aí, deixasse nos comentários se você já leu algum desses livros, se você pretende ler algum desses livros. E não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.